Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Claudinho, que o técnico Vanderlei Luxemburgo falou que pegou bastante no pé do jogador para assim, ele entrar em forma, né? Que depois que o técnico chegou aqui na Toca da Raposa, ele tem rendido muito mais do que o esperado, a respeito também do Marco Antônio, que tem ganhado mais chances agora com o Luxemburgo, que o técnico também falou sobre ele. Eu queria que compartilhar com vocês o que ele disse a respeito também de dois jogadores que o Cruzeiro ainda tem percentual de uma venda futura que possivelmente nem você sabia. Além também de outros dois jogadores que são no caso do Ederson e do Maurício, que podem render uma grana absurda para o Cruzeiro, porque são dois jogadores pretendidos pelo futebol europeu. E também a importância assim, de por que eu estou trazendo esse vídeo justamente hoje, já que essas notícias já foram divulgadas há um tempo atrás, tá? Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje é para duas pessoas. Primeiro é para o Edmar Rodrigues, um salve para Belo Horizonte, valeu demais aí, Edmar. O outro é para o Diogo Cardoso, meu amigo, valeu demais aí, Diogo. Melhor canal de futebol, valeu demais. Então, caso você queira aparecer aqui igual o Diogo, né, você queira aparecer aqui no Cruzeiro News, já deixa seu comentário aqui embaixo de onde você é, que eu vou mandar um salve para você, porque tem muitos aí que eu tô escolhendo para ver quem ainda não mandei um salve. Então, caso você ainda não tenha pedido, já deixa aqui embaixo que tem grande chance de você aparecer no próximo vídeo, beleza? Bom, vamos começar falando sobre o Claudinho e o Vanderlei Luxemburgo, que assim, o treinador, após a vitória de ontem diante do Confiança, que o Claudinho jogou muito bem, inclusive começando como titular, ele falou a respeito que deu uma apertada no Claudinho para ele perder peso e fazer dieta para melhorar a forma física, e não é à toa que o meia subiu muito mais de rendimento desde quando o técnico chegou aqui na Toca da Raposa, tá? Quando foi perguntado, o Luxemburgo disse o seguinte, abre aspas, o Claudinho tem entrado nos jogos e bem, ele tem uma encostada nos atacantes, limpa bem o que está em frente e acha o companheiro. É importante ele usar isso, só que ele estava um pouco fora de sintonia, apertei ele bastante. Estou fazendo ele ter uma dietazinha, emagrecer, entrar em um ritmo diferente, trabalhar após os treinamentos para completar o treinamento dele, fecha aspas. E para você ter uma noção, o jogador que tem apenas 20 anos de idade foi contratado ano passado e assim, perdeu muito espaço, nesse ano mesmo estava completamente descartado dos planos para a temporada. O Felipe Conceição deu algumas chances para ele, ele jogou bem, mas ainda assim caiu bastante de rendimento. Mas desde quando o Luxemburgo chegou, para você ter uma noção, foram 5 partidas do Luxemburgo e ele jogou 4 dessas, tá? Nenhuma marcou gol ainda pelo Cruzeiro, mas deu uma assistência que foi naquela vitória diante o Brusque, aquele gol no caso do Giovani, tá? Enfim, ele tem apenas 20 anos, já soma 28 partidas aqui pelo Cruzeiro, não marcou nenhum gol, mas isso não é um grande problema porque ele é um meia, então tem essa responsabilidade de ficar fazendo 15 gols por Série B, igual teria um atacante, mas já deu 4 assistências. É um jogador que eu vejo que se o Cruzeiro lapidar ele, tem tudo para ser um grande craque, que é um atleta bem novo. E até mesmo ano passado o Sérgio Rodrigues divulgou que o Cruzeiro recebeu uma proposta por ele, seria um valor 3 vezes maior do que o Cruzeiro vai pagar. Ainda tem uma dúvida gigantesca, se o Cruzeiro vai pagar 2 milhões e meio, se é 3 milhões e meio a Ferroviária, isso não foi divulgado, mas a proposta dele era superior à marca de 7 milhões e meio de reais a 9 milhões, e que o Cruzeiro não recusou, que na época eu achei uma burrada gigantesca. Eu acho ainda que deveria ter vendido, mas assim, olhando por essa perspectiva de que o Luxemburgo pode mudar completamente o patamar do Claudinho por aqui, quem sabe daqui a um ano ele não seja vendido por 40, 50 milhões de reais, aí sim o Cruzeiro vai ter feito sem dúvidas um grande negócio, e o Claudinho jogando bem por aqui vai agregar demais, tá? E você acha que o Claudinho merece espaço como titular desse time do Cruzeiro, ou acha melhor ele ser um jogador mais para a segunda etapa? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, porque eu quero saber. Estamos falando assim do Claudinho, temos que falar também do Marco Antônio, que o Luxemburgo depois dessa vitória também comentou sobre o Marco Antônio, que inclusive entrou na vaga do Claudinho nessa vitória de ontem diante do Confiança, tá? O Marco Antônio, que tem 21 anos de idade, entrou aos 35 minutos da segunda etapa e foi muito bem, tá? Tanto em alguns passes, correu bastante, e uma finalização que exigiu uma bela defesa do goleiro do Confiança. Quase marcou um gol, chutou muito bem mesmo, seria uma assistência do Bruno José. E depois disso, quando foi perguntado na entrevista coletiva, o Luxemburgo falou sobre ele e destacou alguns pontos importantes.
como por exemplo, ele disse que precisa ter mais intensidade no jogador, como no caso ele quer que o Marco Antônio corra mais, tá? Ele falou o seguinte, abre aspas, o Marco Antônio não é o meia esquerda que todo mundo acha de quando ele jogou nas categorias de base e até na seleção brasileira de base. Ele é um segundo jogador de meio de campo. Então, assim, destacando que ele deve jogar mais nessa função, porque eu prefiro muito mais o Marco Antônio jogando nessa função de meia, tá? Para você ter uma noção, de acordo com o site SofaScore, ele acertou 5 dos 7 passes que tentou, um aproveitamento superior à marca de 75%, então foi muito bem nessa partida de ontem diante de Confiança e tem tudo para ganhar mais chances aqui pelo Cruzeiro, tá? Até porque essas 5 substituições que podem ser feitas por partida, isso é algo que eu acho que beneficia demais o futebol, porque o Cruzeiro tem 3, 4 jogadores ali no banco de reservas que direto vão entrar, mas essa última vaga pode ir revezando para alguns jogadores da base para ir ganhando mais minutagem em cada jogo ali, igual o Marco Antônio, a cada 2 partidas entrar em uma, eu tenho certeza que ele vai se destacando e aos poucos pode virar um cara meio que 12º jogador do Cruzeiro, sem sombra de dúvidas, tá? Em relação assim, se fosse um duelo entre o Claudinho e o Marco Antônio, quem você preferiria como titular? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, eu quero saber o que vocês estão pensando sobre isso, tá? Ainda bem que o Cruzeiro tá com uma porrada de meio campista e até dá uma confusão, né? Quem que vai ser o titular quando o Marcinho voltar, né? Tem o Marcinho, o Claudinho, o Marco Antônio, enfim, várias opções que o Cruzeiro não tinha nenhuma dessas boas no ano passado, porque não soube aproveitar, já que o Marco Antônio e o Claudinho estavam aqui desde o início de 2020, né? Mas enfim. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito assim, de 2 jogadores que o Cruzeiro tem percentual que possivelmente você não sabia, tá? Essa matéria que eu tirei lá do Globo Esporte, que o Globo Esporte já tinha feito essa matéria em abril desse ano e que a administração do Cruzeiro soltou um balanço falando assim sobre vários jogadores que o Cruzeiro tem percentual, que teve uma desvalorização de 10 milhões e 177 mil reais sobre os direitos econômicos desses atletas. E tem uma lista gigantesca, que eu nem vou falar aqui nesse vídeo. Tem o Elber, tem um Rodriguinho também, que essa notícia que eu quis trazer para vocês, porque um inscrito perguntou no vídeo de hoje mais cedo se o Cruzeiro ainda tem um percentual de venda do Rodriguinho e também do William Bigode, tá? Enfim, o William que ainda tem 50% dos seus direitos econômicos ligados ao Cruzeiro, que é um número bem interessante, que naquela época que ele foi cedido ao Clube Paulista, lá no Palmeiras de empréstimo, em 2017, em 2016, o Cruzeiro pegou o Robinho, e depois disso o Robinho foi bem por aqui, o William foi bem por lá, e os clubes acabou fazendo essa troca, e o Cruzeiro manteve assim o percentual de uma venda futura. Porque eu acho muito difícil, para não dizer impossível, que ele vá ter algum rendimento para o Palmeiras, como por exemplo uma transferência, porque ele já tem 34 anos de idade, mas não para de fazer gol, tá? É um cara que já tem 8 anos que ele tá num nível absurdo e admiro bastante o William Bigode, espero que um dia ele possa voltar. Até para o Cruzeiro já ter esse percentual facilitaria as coisas, tá? Mas é um cara com muito mercado mesmo. Para você ter uma noção, o Fluminense queria trazer ele esse ano de qualquer jeito lá para a equipe carioca, mas acabou não conseguindo, e o William Bigode tem contrato até o final dessa temporada, então vamos ver se ele vai renovar ou não, que tem grande chance de renovar sim, porque ele tem uma identificação muito grande com o Palmeiras. Para você ter uma noção, o William Bigode esse ano, mesmo com 34 anos de idade, já não é aquele garotão novo, né, que jogava no Cruzeiro. Foram 29 partidas, 10 gols marcados. Ano passado mesmo jogou 63 partidas, o cara que mais jogou pelo Palmeiras. Em 2018 também 65 jogos, sempre jogando demais. O pior ano dele foi 2019, 28 partidas, marcou 4 gols, que sofreu com várias lesões. Pelo Cruzeiro, o William foi fundamental no título da Copa do Brasil, do Brasileirão de 2013 e 2014. 2013 marcou 8 gols, em 2014 era aquele reserva que sempre entrava, mas assim, até mesmo foi titular em algumas partidas, somando 56 partidas, ou seja, jogou demais, marcou 10 gols e outras 12 assistências, tá? Então o William Cruzeiro ainda tem 50%, mas que infelizmente não deve ser vendido para o Cruzeiro, que poderia lucrar bastante se ele fosse um cara mais jovem, tipo 26 anos, um cara fazendo uma média de jogos e gols que ele tem feito no Palmeiras, valeria no mínimo uns 30 milhões de reais. Enfim, outro jogador é no caso do Alisson, que de acordo com o Globoesporte.com, o Cruzeiro tem 20% ainda, 20% não, 40% do jogador, tá? O Palmeiras, o Grêmio que pegou ele de empréstimo, naquela troca entre o Edilson e o Alisson, aí foi em definitivo lá pro Grêmio e o Cruzeiro ficou com o Edilson, foi bem só em 2018 mesmo. Aí no ano passado o Grêmio possuía apenas 30% dos seus direitos econômicos e comprou mais 30% por 3 milhões e meio.
O valor foi dividido em 6 vezes, que não foi o Cruzeiro que recebeu, foi o Alisson. O Cruzeiro recebeu um valor bem baixo, não foi nem perto desses 3 milhões e meio de reais. E a Raposa agora detém ainda 40% de uma venda futura. E eu vejo que o Alisson, se continuar fazendo alguns gols, pode sim ser negociado. Quem sabe lá para o Oriente Médio, enfim, um valor interessante que poderia render ao Cruzeiro uma boa grana também, tá? Para você ter uma noção, o Alisson, que atualmente possui 28 anos de idade, nesse ano pelo Grêmio, 20 jogos, 2 gols e 2 assistências. Ano passado, 45 partidas, 3 gols e 8 assistências. E é um cara que faz poucos gols, mas tem uma participação intensa nos jogos. E não é à toa que tem uma média absurda de jogos pelo Grêmio. Em média, ali, 47 jogos por ano, que é um número bem interessante, principalmente por se tratar de um atacante, tá? E vocês sabiam desse percentual aí do Alisson, do William? Você acha que seriam dois jogadores que seriam interessantes para voltar para o Cruzeiro? Quem sabe aí, né? Já tô até iludido. O Cruzeiro ano que vem voltando para a Série A, ter um ataque com William, com Alisson. Acho que seria bem interessante. Bruno José, nossa senhora, bom demais. Marcelo Moreno, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas e aí, você sabia ou não que o Cruzeiro tinha esse percentual desses dois jogadores? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, porque eu quero saber. Já que estamos falando assim de percentual, vamos encerrar o vídeo falando sobre dois jogadores que o Cruzeiro um eu tenho certeza que tem percentual e o outro que ainda é uma incógnita muito grande. Mas assim, são dois atletas que podem render uma grana absurda para o Cruzeiro, tá? Que é no caso do Ederson, que pertence ao Corinthians e está emprestado ao Fortaleza, e ao Maurício, que está lá no Internacional. Só para você ter uma noção, contextualizando aqui, né? Já tem tempo que essas propostas dele foram especuladas. Do Ederson tem um pouco mais de 2 semanas e do Maurício tem um pouco mais de 1 mês. Mas assim, a janela europeia fecha agora no dia 31 de agosto, então terei aí, pelo menos hoje que eu estou gravando esse vídeo, 10 dias até fechar a janela de transferências e a principal janela com grandes transferências da Europa, tá? Que os clubes preferem muito mais contratar no meio da temporada, ainda mais sendo jovens jogadores, do que, por exemplo, no meio da temporada ou algo do tipo. Vamos começar falando sobre o Maurício, ele que assim, o Cruzeiro trocou ele ano passado pelo William Potker. O Cruzeiro tinha algo próximo de 50% do jogador e trocou assim ele com o William Potker com 1 ano e meio de salários pagos pelo Internacional, e o Cruzeiro manteve 40% de uma venda futura do jogador. Um negócio que eu achei muito ruim mesmo, tá? Mas enfim, pelo menos deu uma boa visibilidade para o Maurício, que de acordo com o Nicola e também com alguns especialistas lá do Internacional, surgiram umas propostas de 15 milhões, de 7 a 8 milhões de euros pelo jogador, mas que o seu empresário queria 15 milhões para negociar o atleta, o Maurício, em definitivo, tá? O Maurício, que tem 20 anos de idade, esse ano lá pelo Internacional foram 28 jogos, 1 gol e 6 assistências, número bem interessante mesmo. Ano passado, primeiro ano dele, jogou pouco, 9 partidas, 1 gol, 1 assistência. Pelo Cruzeiro em 2020 também, 32 jogos, 5 gols e 3 assistências. Jogador de base de seleção brasileira, passou pelo Sub-18, pelo Sub-20, Sub-21. Então um atleta bem com um currículo excelente para o futebol europeu. E essa proposta de 15 milhões que o empresário e o Internacional que tem interesse seria aproximadamente 94 milhões de reais. Lembrando que o Cruzeiro trocou 10% do Maurício pelo 80% dos direitos econômicos do Bruno José. Tem jogado demais aqui pelo Cruzeiro, 35 partidas, 3 gols, 4 assistências. Então eu acho que foi um bom negócio esse com o Bruno José. Enfim, esses 30% do Cruzeiro sobre 24 ou sobre 94 milhões de reais, estamos falando de 28 milhões e 200, fora ainda o bônus de premiação da FIFA, por ele ter feito a primeira partida no profissional aqui, ter completado o 17º, 18º e o 19º aniversário aqui no Cruzeiro. Então a Raposa iria pegar quase 30 milhões pelo Maurício, caso essa proposta chegasse, tá? E eu acho que é só uma questão de tempo até o Internacional negociar ele, que se não for por essas cifras vai ser um pouco menor, mas sei lá, 8 milhões, 10 milhões de euros, que o Cruzeiro já pegaria uma bolada muito boa. Esse pelo menos o Cruzeiro manteve percentual, e outro que é uma incógnita, eu já pesquisei tudo, já mandei mensagem pra gente importante, ninguém me respondeu sobre o Ederson, que na semana passada o Nicola trouxe assim um possível interesse do Newcastle na sua contratação. O Nicola, que tem contato com o empresário dele, que inclusive é agenciado por vários outros jogadores também, tá? Um empresário bem forte aqui no Brasil. Eu acabei esquecendo de pegar o nome dele aqui, né? Enfim, esse empresário disse que o Ederson tem um valor de mercado hoje de 10 milhões de euros, então 63 milhões de reais. Para você ter uma noção, por que, né, que surgiu essa especulação de que o Newcastle, da Premier League, lá na Inglaterra, estaria interessado nele.
Primeiro que ele tem feito um ótimo trabalho com o treinador lá do Fortaleza, o argentino tem feito uma ótima campanha. O Ederson foram 35 jogos, 3 gols e 2 assistências. Ele jogou 35 jogos. Isso foi mais do que em 2019 pelo Cruzeiro, 2020 também pelo Corinthians, então tem jogado demais lá pelo Fortaleza e não é à toa. Jogador de apenas 22 anos, atua como um meia que assim faz um papel ofensivo e também defensivo muito bem. Um jogador que eu via que tem um potencial gigantesco. Até quando ele estava aqui no Cruzeiro, até teve rumores de que o Barcelona estaria interessado nele, mas não teve propostas adiante. Enfim, o Cruzeiro que tinha 50% do jogador junto com o Desportivo Brasil. O Cruzeiro tinha que pagar algo próximo de R$800 mil, não pagou e deixou de comprar esse percentual. O Cruzeiro tinha um percentual antes ali que eu não sei ao certo, mas deve girar de 10% a 20%, e por conta daquele acordo que o Cruzeiro devia para ele, eu tenho certeza que a Raposa cedeu em relação a esse percentual que tinha. Então eu diria que uma projeção muito otimista, o Cruzeiro deve ter mantido uns 10%, tá? Isso não tem informação, infelizmente já mandei mensagem para todo mundo, pesquisei bastante, não achei o percentual que o Cruzeiro tem. Se fosse 10% sobre esses 10 milhões de euros, estamos falando de 6 milhões e 200 mil reais. E mesmo que o Cruzeiro tenha feito a burrice de não ter mantido nada, o Cruzeiro pegaria algo próximo de 465 mil reais, ou seja, 500 mil, somente por conta do mecanismo da FIFA, que ele completou o 20º aniversário aqui, o 18º e também o 19º. Além de ter feito a estreia no profissional, que isso conta bastante, então o Cruzeiro pegaria quase 500 mil reais, meio milhão nessa transferência, mas que perto do valor que vai girar, o Cruzeiro teria cometido um erro gigantesco de não ter mantido o percentual dele, tá? O Corinthians que comprou esses direitos econômicos, assinando um contrato de 5 anos até 2025, pagando 400 mil por mês, muito mais do que ele recebia aqui no Cruzeiro, tá? Muito mais mesmo. Aqui ele tinha salário de 60 mil, que antes era estipulado, antes de ter uma renovação, que ele era um atleta da base, ganhando mais chances no profissional. Pelo Corinthians mesmo, o primeiro ano dele foi muito mal, oscilou bastante, assim como todo o time, tá? Foram apenas 22 partidas, marcou um gol pelo Corinthians, e lá pelo Fortaleza tem tudo para fazer um excelente ano. Não tenho dúvidas nenhuma que o Fortaleza vai ficar ali na parte de cima da tabela até o final da competição, tá? Então aí, vamos supor que o Cruzeiro pegaria 30 milhões quase pelo Maurício, nessas propostas que estão pediram seus empresários, e mais 6 milhões e pelo Ederson, estamos falando de quase 38 milhões de reais, que você pensa, o token do Cruzeiro valorizaria demais por conta disso. Então assim, é algo que eu achei bem interessante trazer aqui para vocês, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Mando o vídeo de hoje mais cedo, que eu falo assim de mais de 20 milhões de reais que o Cruzeiro já está confirmado que vai receber de uma patrocinadora para pagar os salários até o fim da temporada. Além também de um atacante francês, que história é essa que o Pedro Lourenço estaria interessado de trazer esse jogador francês e o Lucas Romero para o Cruzeiro, possivelmente para o ano que vem no mínimo, tá? Então recomendo vocês darem uma olhada, assunto que repercutiu bastante e eu trouxe em primeira mão aqui para vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!